Julio Cortázar, uma flor amarela. Parece até brincadeira, mas somos imortais. Eu sei disso por causa do negativo. Eu sei porque conheço o único mortal. Ele me contou sua história num bistrô da rua Cambrone, tão bêbado que lhe foi fácil contar a verdade. Embora o patrão e os antigos clientes atrás do balcão rissem até o vinho lhes escorrer dos olhos. Deve ter visto algum interesse estampado no meu rosto, porque fui inflexível e acabamos nos dando ao luxo de uma mesa num canto onde pudéssemos beber e conversar em paz. Ele me contou que estava aposentado do município e que sua esposa havia voltado para os pais por um tempo, uma forma como qualquer outra de admitir que o havia abandonado. Ele era um cara que não era velho nem nada ignorante, com rosto seco e olhos tuberculosos. Ele realmente bebeu para esquecer. Proclamou isso após o 5º copo de vinho tinto. Não sentia aquele cheiro que é a assinatura de Paris, mas que aparentemente só os estrangeiros cheiram. Suas unhas estavam bem cuidadas e sem caspa. Ele disse que em um ônibus da linha 95 tinha visto um menino de uns 13 anos, que depois de olhar para ele descobriu que o menino se parecia muito com ele. Pelo menos parecia com a lembrança que tinha de si mesmo naquela época, naquela idade. Aos poucos foi admitindo que se parecia com ele em tudo, no rosto, na mão, na mecha do cabelo caindo na testa, nos olhos muito espaçados, mas ainda na timidez, na forma como se refugiava nos quadrinhos, nos livros. O gesto de jogar o cabelo para trás, irremediavelmente falta de jeito dos movimentos. Ele era tão parecido com ele que quase o fez rir. Mas quando o menino desceu na Rue de Rennes, ele desceu também, deixando um amigo que o esperava em Montparnasse. Procurou uma desculpa para conversar com o menino. Pediu-lhe uma rua e, sem surpresa, ouviu uma voz que era sua voz de infância. O menino estava indo em direção àquela rua. Eles caminharam juntos, timidamente, por alguns quarteirões. Nesse ponto, uma espécie de revelação caiu sobre ele. Nada foi explicado, mas era algo que poderia prescindir de explicação, que se tornava confuso ou estúpido quando se tentava, como agora, explicar. Em suma, conseguiu conhecer a casa do menino. Com o prestígio que o passado como instrutor de escoteiro lhe proporcionou, dirigiu-se àquela fortaleza das fortalezas, uma casa francesa. Ele encontrou uma pobreza decente e uma mãe idosa, um tio aposentado e 2 gatos. Depois disso, não demorou muito para que um de seus irmãos lhe confiasse seu filho de 14 anos, e os 2 meninos se tornaram amigos. Ele começou a ir à casa de Luc toda semana. A mãe o recebeu com café cozido demais. Conversaram sobre a guerra, a ocupação, também sobre Luc. O que começou como uma revelação foi organizado geometricamente, assumindo aquele perfil demonstrativo que as pessoas gostam de chamar de fatalidade. Era até possível formulá-lo em palavras cotidianas. Luc era ele de novo. Não havia mortalidade. Éramos todos imortais. Todos imortais, velho. Olha, ninguém conseguiu verificar. E é a minha vez, em 95. Um pequeno erro no mecanismo. Uma dobra do tempo. Um avatar simultâneo, em vez de consecutivo. Luc teria que ter nascido depois da minha morte, e em vez disso, sem mencionar a fabulosa chance de encontrá-lo no ônibus. Acho que já te falei. Foi uma espécie de segurança total, sem palavras. Foi isso e acabou. Mas aí começaram as dúvidas, porque nesses casos, ou a gente é idiota, ou toma tranquilizante. E junto com as dúvidas, matando-as uma a uma, as demonstrações de que não estava errado, de que não havia motivos para divagar. O que vou contar é o que mais faz rir aqueles idiotas. Quando às vezes penso em contar a eles.
Luke não era só eu de novo, mas seria como eu, como essa pobre pessoa infeliz que fala com ele. Bastava vê-lo jogar, vê-lo sempre caindo feio, torcendo o pé ou arrancando a clavícula. Aqueles sentimentos à flor da pele, aquele rubor que subia ao seu rosto assim que lhe perguntava alguma coisa. Já a mãe, como ela gosta de conversar, como te conta qualquer coisa mesmo que o menino esteja ali morrendo de vergonha, as intimidades mais incríveis, as anedotas do primeiro dente, os desenhos dos 8 anos, as doenças. A boa senhora não desconfiava de nada, claro, e o tio jogava xadrez comigo. Eu era como uma família. Até adiantava dinheiro para eles pagarem as contas. Não foi difícil para mim conhecer o passado de Luke. Bastava intercalar questões entre os temas que interessavam aos velhos. O reumatismo do tio, as maldades da portaria política. Foi assim que conheci a infância de Luke, entre as verificações do rei e as reflexões sobre o preço da carne, e assim a manifestação foi realizada de forma infalível. Mas me entenda aí, enquanto pedimos outra bebida, Luke era eu, o que fui quando criança, mas não imagine como uma cópia carbono. Uma figura mais análoga. Você entende? Quer dizer que aos 7 anos eu desloquei o pulso, Luke deslocou a clavícula. Aos 9 anos tivemos respectivamente sarampo, escarlatina, e a história também interveio. Velho, sarampo durou 15 dias enquanto Luke foi curado em 4. Progresso da medicina e coisas assim. Tudo era análogo e por isso, para dar um exemplo do caso, poderia muito bem acontecer que o padeiro da esquina fosse o avatar de Napoleão. E ele não sabe disso porque a ordem não foi alterada, porque ele nunca o fará. Ser capaz de encontrar a verdade em um ônibus, mas se de alguma forma ele percebesse essa verdade, poderia compreender que repetiu e está repetindo Napoleão, que passar de lavador de pratos a dono de uma boa padaria em Montparnasse é a mesma figura que saltar da Córcega para o trono da França e que, vasculhando lentamente a história da sua vida, encontraria os momentos que correspondem à campanha egípcia, ao consulado, a Austerlitz, e ele até perceberia que daqui a alguns anos vai acontecer alguma coisa com sua padaria e que ele vai parar numa Santa Helena, pode ser um quartinho do 6º andar, mas também derrotado, também cercado pela água do mar, pela solidão, orgulhoso também da sua padaria que parecia um banco de águias. Você percebe isso? Percebe? Certo? Eu percebi isso, mas pensei que na infância todos nós temos doenças típicas de longa duração, que quase todos quebramos alguma coisa jogando futebol. Eu sei, só falei com você das coincidências visíveis. Por exemplo, Luke se parecendo comigo não importava, embora importasse para a revelação no ônibus. O que foi verdadeiramente importante foram as sequências. E isso é difícil de explicar porque tocam no personagem, nas memórias imprecisas, nas fábulas da infância. Naquela época, quer dizer, quando eu tinha a idade de Luke, passei por um momento amargo que começou com uma doença sem fim. Depois, em plena convalescença, fui brincar com os amigos e quebrei o braço. Mal tinha saído disso, me apaixonei pela irmã de um colega de escola. Sofri como quem sofre quando não consegue olhar nos olhos de uma garota que zomba de nós. Luke também adoeceu. Assim que convalesceu, foi convidado para o circo e, ao descer da arquibancada, escorregou, deslocou o tornozelo. Pouco depois, sua mãe o pegou uma tarde chorando perto da janela, com um lenço azul amassado na mão. Lenço que não era de casa. Como alguém tem que agir como contraditório nesta vida?
Eu disse que os amores de infância são o complemento inevitável das brigas e das pleurisias, mas admiti que a coisa do avião era outra coisa. Um avião com hélice acionada por mola, que ele lhe trouxera de aniversário. Quando eu entreguei a ele, lembrei-me mais uma vez do Mecano que minha mãe me deu quando eu tinha 14 anos e do que aconteceu comigo. Aconteceu que eu estava no jardim, embora se aproximasse uma tempestade de verão, e já ouvisse o trovão. Comecei a montar um guindaste na mesa do mirante, perto da porta da frente. Alguém me ligou de casa e tive que entrar por 1 minuto. Quando voltei, a caixa do Mecano havia sumido e a porta estava aberta. Gritando de desespero, corri para a rua onde não se via ninguém. Naquele mesmo momento, um raio atingiu o chalé do outro lado da rua. Tudo isso aconteceu como se fosse um único ato. E eu estava me lembrando quando entregava o avião para Luke. E ele olhava para ele com a mesma felicidade com que eu havia olhado para o meu Mecano. A mãe veio me trazer um café. Estávamos trocando as frases habituais quando ouvimos um grito. Luke correu para a janela como se quisesse pular no vazio. Com o rosto branco, os olhos cheios de lágrimas, ele conseguiu gaguejar que o avião havia se desviado do voo, passando exatamente pela fresta da janela entreaberta. Você não o vê mais, você não o vê mais, repetiu ele chorando. Ouvimos gritos mais abaixo. O cara entrou correndo para avisar que havia um incêndio na casa do outro lado da rua. Você entende agora? Sim, é melhor tomarmos outra bebida. Então, quando permaneci em silêncio, o homem disse que tinha começado a pensar apenas em Luke, no destino de Luke. Sua mãe o mandou para uma escola de artes e ofícios, para que ele pudesse abrir modestamente o que ele chamava de seu caminho de vida. Mas esse caminho já estava aberto, e só ele, que não conseguiria falar sem ser tomado por louco e separado de louco para sempre, ele poderia dizer à mãe e ao tio que tudo era inútil, que o que quer que fizesse, o resultado seria o mesmo. A humilhação, a rotina lamentável, os anos monótonos, os fracassos que corriam as roupas e a alma, o refúgio numa solidão ressentida, num bistrô de bairro. Mas o pior de tudo não foi o destino de Luke. O pior é que Luke morreria por sua vez, e outro homem repetiria a figura de Luke e a sua própria figura, até morrer para que outro homem pudesse entrar na roda por sua vez. Luke quase não se importou mais. À noite, sua insônia foi projetada para outro Luke, para outros que se chamariam Robert, ou Claude, ou Michel. Uma teoria infinita de pobres diabos repetindo a figura sem saber, convencidos de sua liberdade, de sua agência. O homem bebeu vinho triste, não havia nada para fazer com ele. Agora eles riem de mim quando eu conto que Luke morreu alguns meses depois. Eles são burros, burros demais para entender isso. Sim, não comece a me olhar com esses olhos também. Ele morreu alguns meses depois. Começou como uma espécie de bronquite, assim como nessa mesma idade eu tive uma infecção no fígado. Eles me internaram no hospital, mas a mãe do Luke insistia em cuidar dele em casa. E eu ia quase todos os dias e às vezes levava meu sobrinho para brincar com o Luke. Havia tanta miséria naquela casa que minhas visitas eram um conforto, em todos os sentidos. A companhia de Luke, o pacote de arenque ou a torta de damasco. Eles se acostumaram com o fato de eu ser responsável pelas compras dos medicamentos, depois que contei sobre uma farmácia onde me deram um desconto especial. Acabaram me internando como enfermeiro do Luke. Você pode imaginar que numa casa como essa, onde o médico entra e sai sem muito interesse, ninguém presta muita atenção se os sintomas finais coincidem completamente com o primeiro diagnóstico. Por que ele está olhando para mim, então? Eu disse algo que não está certo?
Não, ele não tinha dito nada que não estivesse certo, principalmente naquele ponto do vinho. Muito pelo contrário, a menos que imagine algo horrível. A morte do pobre Luke mostrou que qualquer pessoa, dada a imaginação, pode começar uma fantasia no ônibus 95, terminá-la ao lado da cama onde uma criança morre silenciosamente. Para tranquilizá-lo, eu disse a ele. Ele olhou para o ar por um tempo, antes de falar novamente. Bem, tanto faz. A verdade é que naquelas semanas, após o funeral, senti pela primeira vez algo que poderia assemelhar-se à felicidade. Ainda ia de vez em quando visitar a mãe do Luke. Levava para ela um pacote de biscoitos. Mas pouco me importava com ela ou com a casa. Ficava como que dominado pela maravilhosa certeza de ser o primeiro mortal, de sentir que minha vida foi se desgastando dia após dia, vinho após vinho, e no final terminaria em qualquer lugar e a qualquer hora, repetindo até o fim o destino de algum morto desconhecido. Sabe-se lá onde e quando, mas eu estaria realmente morto, sem um Luke que entraria à roda para repetir estupidamente uma vida estúpida. Entenda essa plenitude, velho. Inveje-me tanta felicidade enquanto durou, porque aparentemente não durou. O bistrô e o vinho barato provavam isso, e aqueles olhos onde brilhava uma febre que não vinha do copo. E, no entanto, ele viveu alguns meses saboreando cada momento de sua mediocridade diária, de seu fracasso conjugal, de sua ruína aos 50 anos, certo de sua mortalidade inalienável. Uma tarde, atravessando o Luxemburgo, viu uma flor. Estava na beira de um canteiro de flores, uma flor amarela aleatória. Tinha parado para acender um cigarro. Me distraí olhando para ela. Era um pouco como se a flor também estivesse olhando para mim. Aquelas lentes de contato, às vezes. Sabe, qualquer um sente o que chamam de beleza. Só isso. A flor era linda. Era uma flor muito linda. Eu estava condenado. Um dia morreria para sempre. A flor era linda. Sempre haveria flores para os futuros homens. De repente compreendi o nada, que acreditava ser a paz, o fim da cadeia. Eu ia morrer e o Luke já estava morto. Nunca mais haveria outra flor para alguém como nós. Não haveria nada. Não haveria absolutamente nada. Isso não era nada. Que nunca mais haveria flor. Um fósforo aceso queimou meus dedos. Na praça eu pulei em um ônibus que ia para algum lugar e absurdamente comecei a olhar tudo que se via na rua, tudo que tinha no ônibus. Quando chegamos ao terminal, desci e peguei outro ônibus que nos levou ao subúrbio. Durante toda a tarde, até a tarde da noite, entrei e desci dos ônibus pensando na flor e no Luke, procurando entre os passageiros alguém que se parecesse com o Luke, alguém que se parecesse comigo ou com o Luke, alguém que pudesse ser eu de novo, alguém para olhar sabendo que era eu, depois deixá-lo ir sem dizer nada, quase protegendo para que ele pudesse continuar sua pobre vida estúpida, sua vida imbecil fracassada, em direção a outro imbecil de vida fracassada, em direção a outro imbecil de vida fracassada, também em direção a outro. Eu paguei.